Uma coisa importante, algumas vezes a palpitação está associada a alguma arritmia, mas nem sempre. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que frequentemente os pacientes do consultório e mesmo os meus seguidores das diversas redes sociais me perguntam: palpitações noturnas, afinal de contas, o que pode ser? Mas antes de falar das palpitações, eu preciso diferenciar o que são palpitações de arritmias. Muitas vezes até médicos não especialistas confundem esses conceitos e eu preciso diferenciar para vocês, para que vocês entendam melhor. Palpitações, a palpitação é a sensação do coração bater diferente. Eu costumo dizer que o coração ele é um trabalhador silencioso. Todos os dias, desde o que a gente nasceu até o dia da nossa morte, o coração está trabalhando. Mas a gente só vai lembrar do coração quando ele dá algum tipo de sintoma, geralmente as palpitações, ou seja, aqueles batimentos diferentes ou desconfortáveis e que fazem nos lembrar do coração. Às vezes os pacientes relatam como uma sensação de tosse, de golfada ou mesmo a sensação do coração bater de maneira inadequada. A esse tipo de sintoma nós chamamos de palpitação. E o que a gente tem que diferenciar são das arritmias. As arritmias é o ritmo cardíaco descompassado. Uma coisa importante, algumas vezes a palpitação está associada a alguma arritmia, mas nem sempre. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na ansiedade, a pessoa tem aquela sensação de arritmia, mas na verdade é apenas a sensação do coração bater diferente, porque o coração está batendo no ritmo adequado. Em outros casos, a pessoa pode ter alguma arritmia e isso não repercutir no sintoma de palpitação. Então, para a gente diferenciar, palpitação é o sintoma, é a sensação, e a arritmia é o traçado, é o ritmo cardíaco. Já que nós diferenciamos agora o que é palpitação de arritmia, vamos para os 5 tipos mais comuns de palpitações noturnas. O primeiro deles, o uso de estimulantes. É muito comum as pessoas passarem o dia inteiro tomando café, muitas vezes até por um sono inadequado, acabam tendo que tomar muito estimulante, o principal deles é o café, durante o dia. Chega à noite e tem palpitação, tem aquela sensação do coração bater diferente e fica aquele ciclo vicioso. Toma muito café durante o dia, dorme mal à noite, no outro dia tem que tomar café na noite. É um ciclo vicioso que atrapalha muito o sono e pode dar muita palpitação. E por falar em sono, o segundo tipo comum é a apneia obstrutiva do sono, ou seja, aquelas pessoas que quando dormem acabam obstruindo a via aérea porque relaxa a musculatura da laringe, obstrui a via aérea, a pessoa fica sem respirar e ela tem que acordar para respirar. Mas não é aquele acordar de abrir o olho, na verdade é o sono não reparador. E está relacionado a vários sintomas. O cansaço durante o dia, o mau humor, o aumento do peso, porque quem não dorme bem à noite acaba tendo um peso aumentado. Então, e também um sintoma muito comum que eu vejo muito no consultório são as palpitações noturnas. Isso é muito comum e tem que cuidar. O número 3, que é muito comum também, ansiedade. É muito comum, um dos sintomas que mais gera palpitações. Então, quando a pessoa está ansiosa, o sistema nervoso simpático, aquele que aumenta a pressão, aumenta a frequência cardíaca, a pessoa está com o sinal de alerta ligado. E um dos sintomas mais comuns, então, é a palpitação. E uma coisa muito importante, geralmente a palpitação ela é pior à noite, porque durante o dia a pessoa se envolve com aquelas atividades corriqueiras do dia a dia, chega à noite, ela tem tempo para se lembrar, ou melhor, para introjetar e pensar na sua vida e muitas vezes o sintoma de palpitação ele é mais comum à noite. Tipo número 4 de palpitação, a palpitação relacionada à menopausa. Os fogachos, que são aquelas sensações de calor que a mulher tem do peito para cima, ele não vem acompanhado apenas desse mal-estar. Ele é um sintoma vasomotor e muito importante. Ele aumenta o risco de doenças cardiovasculares e muitas vezes está associado não apenas a essa sensação de calor, mas também às palpitações. E eu já digo para vocês, é um erro tratar essas palpitações apenas com antiarrítmicos. Nós temos que tentar modular esses hormônios da melhor forma. E eu falo muito não só com as minhas pacientes do consultório, mas também nos meus perfis de redes sociais. A gente fala muito sobre os sintomas da menopausa. E o quinto tipo de palpitação, que é o mais grave e ainda bem que é o menos incomum, que são as arritmias cardíacas, né? Geralmente essas arritmias, dependendo do tipo de paciente,
podem ser arritmias não graves ou arritmias muito graves. Geralmente aquele paciente jovem com coração normal tem arritmias não graves, como as extrasístoles supraventriculares, extrasístoles ventriculares. Já um paciente mais idoso com cardiopatias, as palpitações podem estar relacionadas a alguma descompensação cardíaca. Muito importante avaliar as palpitações, fazer uma avaliação médica, por quê? Muitas vezes é difícil até para o médico diferenciar por quê. Vamos dar um exemplo, na menopausa. A mulher na menopausa pode ter ansiedade. Será que é só menopausa? Será que é só ansiedade? Então, não tome essa decisão sozinha, faça uma avaliação médica para ter o diagnóstico adequado e tratar, afinal de contas, o porquê você tem essa palpitação. Se você chegou até aqui, dá aquele like aqui no vídeo. Se não é seguidor do canal, então siga, compartilhe essas informações com quem pode se beneficiar. Fica aqui meu abraço e até o próximo vídeo.